Nós estamos hoje com a deputada Júlia Lucy, ela é do Novo, uma das 24 detentoras de mandato eletivo neste partido que disputou a primeira eleição para prefeitos em 2016. Deputada, dessa proposta do Novo de não usar verbas públicas, de não praticar a velha política, como isso vem sido posto em prática, na verdade? Olha, o Novo já passou pelo primeiro desafio dele, que foi ter ultrapassado a cláusula de barreira. Muitas pessoas durante a campanha falavam: vocês não vão conseguir eleger ninguém porque as campanhas são muito caras e vocês não têm estrutura de partido, vocês não utilizam fundo eleitoral. Mas, ao contrário do que se esperava e ao contrário de muitos partidos que utilizavam o fundo, nós ultrapassamos a cláusula de barreira, né? Elegeram 8 deputados federais, né? 8 federais, alguns estaduais, é só a gente fazer as contas. Uhum. 16. 16, e nosso governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, né? O Romeu Zema, inclusive, é um ponto que a gente poderia entrar. Ele foi eleito prometendo acabar com 80% dos cargos comissionados do governo do Estado. 9 meses depois, ele não extinguiu nem 50%. É possível cumprir esse tipo de promessa? Olha, ele está fazendo uma verdadeira revolução na administração de Minas Gerais, né? Quando ele pegou o Estado estava em frangalhos, sem conseguir arcar com os salários dos seus servidores, por exemplo, e que nós temos notícias é que até agora, no final do ano, ele vai conseguir cumprir. Na realidade, a situação de Minas Gerais, uma analogia que a gente utiliza para explicar, é a seguinte: é como se fosse uma família que ganhasse R$6.000 e que gastasse todos os meses R$7.000 e que já tivesse uma dívida acumulada de R$150.000. Esse é o caso de Minas Gerais. Então, é um estado que todo mês ele aumenta o seu déficit. Por quê? A gente tem uma série de obrigações, de despesas que não podem ser cortadas de uma hora para outra. São obrigações ou constitucionais ou definidas também pela Constituição do Estado de Minas, né? Então, assim, é um processo que você precisa fazer de transição para conseguir colocar a casa em ordem. Mas, deputada, nesse processo teve outra promessa também que não vem sendo cumprida pelo governador. Ele falou que todos os secretários, ele e o vice não teriam salário. E todos os secretários dele ganhariam um teto de R$10.000 brutos. Agora está pagando jeton. Como é que explica isso? Olha, quando a gente está na campanha, muitas coisas, porque a administração pública no Brasil, ela não é transparente do nível que deveria ser, certo? Então, tem muitas coisas que já deveriam ser do conhecimento geral, mas não o são. O que aconteceu foi que, quando Aécio Neves era governador de Minas Gerais, ele decidiu tomar uma atitude bem populista na época, que foi a de reduzir os salários dos secretários do governo de Minas Gerais. O secretário de Minas Gerais, ele passou a receber menos do que o secretário do município de Belo Horizonte, para você ter ideia. Para contornar isso, ele instituiu os jetons. Que os jetons, até então, eles não tinham um controle da mesma forma como os salários tinham. E muita coisa errada aconteceu aí, né? Porque a gente sabe que as nomeações para quem vai receber jeton utiliza critérios políticos e a própria concessão dos jetons, recebimentos, ela não passa pelo mesmo crivo que o salário. Então, quando o Zema fez a campanha dele, ele não sabia disso, né? E quando ele chegou lá em Minas Gerais, ele se deparou com a seguinte situação: uma verdadeira bomba, uma bomba nas mãos, e ele precisa de pessoas qualificadas para poder exercer os cargos. Então, ele percebeu que ele precisaria remunerar um pouco melhor os seus secretários para poder competir com o mercado a fim de manter as melhores pessoas nos cargos. E aí é que veio toda essa dificuldade. Então, o que a gente vê é que as nossas promessas e os nossos compromissos de enxugar a máquina para que a máquina seja mais econômica, ao mesmo tempo em que ela entrega serviços públicos de qualidade, a gente efetivamente cumpre. Eventualmente, um ou outro ajuste ele precisa ser feito. Por exemplo, aqui, muitas vezes, o governador Ibanez ele é muito criticado por ter descumprido certos acordos de campanha, e eu sou uma das pessoas
que sempre coloca esse ponto de vista. Gente, quando você assume a pasta, você toma ciência de uma série de situações que você ainda não tinha tido antes. Então, quando ele, por exemplo, disse que não ia privatizar o metrô, né? Eu não vou entrar no mérito aqui se foi uma promessa populista ou não. Não vou entrar no mérito. Eu posso falar da campanha que o Partido Novo fez aqui para o governo do Distrito Federal. Na nossa campanha, nós somos claros. Iríamos privatizar o metrô, né? Agora, o governador... Então. Sou. O governador, ele disse que não faria. Agora, a partir do momento que ele assume essa função de gestor, de chefe do executivo, ele tem obrigação de ser responsável e de tomar as decisões necessárias para manter o equilíbrio fiscal. Ele também extinguiria o Instituto Hospital de Base. E, na verdade, ampliou isso. Exato. Essa foi uma crítica que eu fiz a ele. Eu fiz a ele porque ele assumiu esse compromisso de não expandir, e quando ele tomou posse, assim, já no mês de janeiro, e, na minha opinião, de uma forma assodada, de uma forma precipitada, de uma forma não calcada em dados, porque o gestão de base, ele não tinha passado nem por um ciclo sequer de um ano. Ele sequer tinha sido avaliado pelo Tribunal de Contas do DF, certo? Então, assim, de uma forma acelerada, ele forçou essa aprovação aqui na Câmara, porque sim, foi forçado, sim, né, essa aprovação. Eu fui uma das pessoas que votou contra, exatamente porque a gente não tinha elementos para decidir se o modelo era melhor ou não. Até hoje, na realidade, a gente não tem como afirmar isso. Deputada, o discurso, vamos pegar 3 exemplos para não ficarmos... Do presidente Bolsonaro, do governador Ibanez e do governador Zema. Todos, de certa forma, falaram que não praticariam a velha política. Mas há quase que um parlamentarismo no Brasil. Ninguém governa, o executivo não faz tudo se não passar pelo legislativo. Todos têm que ceder. Vamos pegar o exemplo lá do Zema. O secretário de governo dele hoje é o que foi secretário, o deputado Bilac Pinto, que foi o secretário de governo do Aécio e do Anastasia. Como que não pratica a velha política se está usando as mesmas figuras do passado? Isso não tem nada de velha política. Não? A nova política é exatamente você coadunar os interesses e a pluralidade de pensamento. Se nós, que somos liberais, a gente fechar a nossa porta para todo mundo que passou nos governos passados, isso é uma atitude autoritária e intransigente. Nós aqui, no Novo, nós vamos analisar o perfil da pessoa pelo histórico dela, pela competência dela, pela honestidade dela. Se ela fez parte de um governo de esquerda, por exemplo, a gente não vai impedir que essa pessoa trabalhe. Eu, por exemplo, aqui no meu gabinete, eu tenho pessoas que já tiveram experiências em governos do PT. E são pessoas que foram selecionadas pelo mérito delas e vêm desempenhando um excelente trabalho. Que ele era eu não sei as posições específicas, mas nós sabemos que no governo Zema há pessoas do PSDB, há pessoas do PT, porque a gente quer exatamente ver a competência, né? E se a gente fosse radical ao ponto de falar o seguinte, olha, eu não quero ninguém do governo passado, isso mostraria uma inabilidade de conviver numa democracia. E o Novo, ele é defensor da democracia. Eu, por exemplo, antes de tomar qualquer decisão aqui no gabinete, eu faço questão de chamar representantes dos diversos pontos de vista envolvidos. Eu recebo sindicalista, eu recebo empresário, eu recebo jornalistas, eu recebo todas as pessoas, porque ninguém é dono da verdade. Então, eu me interesso, a gente tem que se interessar por escutar os diferentes pontos de vista, porque aí a gente vai chegar nas melhores soluções. Então, o que nós classificamos como velha política é quando a gente deixa o interesse público de lado para defender interesses que sejam privados estritamente, que sejam corporativistas estritamente. A gente tem que defender o interesse que é público, da maioria das pessoas, daquilo que é republicano. Então, quando a gente negocia, quando a gente conversa, isso é política, diferente de politicagem. O seu partido é contra o financiamento público de campanha. Isso no discurso, na campanha eleitoral do João Amoedo. E na prática, no discurso e na prática. E na prática. Mas é fácil defender isso quando você tem uma fortuna de 500 milhões de reais, que é o caso dele. Não, não é fácil. Eu, por exemplo, não sou rica. Eu fiz uma campanha com menos de 30 mil reais. Os outros deputados eleitos também... Sociais, né?
Claro, mas a tecnologia está aí para isso. E a nossa defesa é exatamente essa. Hoje a campanha, ela pode ser mais barata. Não se justifica você manter campanhas caras mais, o mundo mudou. Hoje você acessa as pessoas pela internet. Então, assim, é essa a nossa defesa. O processo democrático, ele tem que ser mais barato. Porque é possível ser mais barato. E o João Amoedo, ele quase não colocou dinheiro dele na campanha. Assim como o Zema quase não colocou dinheiro dele na campanha. Todos nós corremos atrás do financiamento de pessoas que acreditam no nosso potencial. O Bolsonaro disse que não tinha colocado dinheiro dele na campanha e agora estão aparecendo os laranjas aí, né? Aí eu posso falar do Partido Novo. As nossas candidaturas são candidaturas reais. Tanto as candidaturas de mulher quanto as candidaturas de homens. Todo mundo que foi candidato pelo Novo foi candidato porque acredita que pode ser diferente. Se a gente não recebe nenhum centavo de dinheiro público, não faria nenhum sentido a gente estar ali se expondo, gastando nossa saúde, nossa energia para estar dentro de um processo eleitoral. Então, Novo, as candidaturas são reais, os financiamentos nós corremos atrás de pessoas físicas que acreditam no nosso trabalho. O Zema, por exemplo, fechou a campanha dele com saldo. A campanha do Zema teve saldo. Foi uma campanha de voluntários, assim como foi a minha, assim como foi a campanha do João também. Pessoas que decidiram se voluntariar na causa. Né? Não é um negócio. No Novo não tem um negócio para ser candidato, diferente nos outros partidos, especialmente no caso das mulheres, que recebem um dinheiro para poder colocar o nome dela ali na chapa. Aqui no DF, se a gente tivesse tido mais uma candidata a deputado federal, a gente teria feito deputado federal. E como nós não tivemos mais uma mulher, porque a gente não coloca laranja, certo? Então a gente deixou de concorrer com menos 4 pessoas para federal e a gente quase fez o nosso candidato a federal aqui. Quase fez. Então a gente paga o preço por realmente defender as nossas ideias na prática, né? Porque de discurso hipócrita tá todo mundo cansado. Na verdade, eleita, a senhora tem desenvolvido um mandato onde, com participação, tem fazendo eventos públicos, levando o seu gabinete para localidades como parques. E, recentemente, houve uma polêmica num evento que a senhora estava promovendo na Estrutural. Né? Como é que foi isso? Bom, na realidade, o evento foi uma promoção da Secretaria de Saúde. Né? Mais uma vez, a Secretaria de Saúde organizou um mutirão para disponibilizar a DIU às mulheres. O DIU é um dispositivo intrauterino que tem uma função anticonceptiva, né? Então ele impede a fecundação do óvulo, que o espermatozoide, ele, portanto, não gera vida, ele não gera gravidez, e ele é o dispositivo mais utilizado no mundo. Inclusive nos países onde mais há a utilização de DIU, há o menor índice de abortos. Então, como a gente quer combater o aborto, a gente entende que nós temos que utilizar os meios científicos à disposição. E o DIU é uma política pública implementada pelo Ministério da Saúde desde o ano 2000. Inclusive, é o Ministério da Saúde que disponibiliza as secretarias de Estado. Então, a Secretaria de Estado do Distrito Federal, ela tem obrigação de ofertar o DIU às suas cidadãs. E, mais uma vez, foi realizado um mutirão. Eu solicitei que esse mutirão fosse realizado na cidade estrutural, porque na Câmara eu sou procuradora especial da mulher. Eu estou diretamente trabalhando com as mulheres, especialmente as mulheres mais carentes. Afinal de contas, o Estado tem que atuar em primeiro lugar pelas pessoas mais carentes. Esse é meu compromisso de campanha, é assim que eu atuo aqui na Câmara Legislativa. Então eu solicitei à Secretaria de Saúde que promovesse esse mutirão do DIU na estrutural, especialmente agora em outubro, que é Outubro Rosa, é um mês em que lembramos a saúde da mulher. E não adianta nada você pintar os prédios de rosa se você não disponibiliza meios de saúde para as mulheres, né? Vamos parar de hipocrisia também. Então a Secretaria de Saúde, muito gentilmente e muito diligentemente, promoveu esse mutirão lá. Obviamente eu estive presente nesse mutirão, eu estarei também nas próximas vezes, assim como foi feito no HMIB. O HMIB fez uma ação no início em abril, né, que eu estive ali também presente durante o tempo inteiro, fiscalizando a ação. E aí, um setor, um padre, mais especificamente falando, se voltou contra essa ação, porque a Igreja Católica, parcela dela, certo? Parte mais conservadora, acredita que o DIU é abortivo. Então nós tivemos essa ação do padre. Eu super defendo que as pessoas sejam livres para defender o seu ponto de vista. Mais uma vez, como liberal, eu defendo a pluralidade de pensamento. Então não condeno o padre por essa ação. Eu só acho que ele poderia ter se informado um pouco mais
porque não se tratava de uma novidade. Isso é uma política de saúde do Distrito Federal. Então ele poderia ter se manifestado nas outras vezes também que a secretaria fez isso, né? Mas tudo bem, não foi assim que ele agiu, eu respeito o ponto de vista dele, mas começou a gerar essa polêmica como se fosse uma novidade, o DIU, e não é, como se fosse a primeira vez que a Secretaria de Saúde estivesse fazendo isso, e não é, como se não fosse um direito das mulheres terem acesso a meio para planejar o tamanho de suas famílias, assim como é direito dos homens também, certo? Então tá na hora de a gente entender que o planejamento familiar é uma pauta extremamente importante e que a gente não pode misturar a igreja com o Estado. O Estado é laico. O Estado tem que ser laico, mesmo porque a igreja evangélica não é contra o uso do DIU. Então, se a gente, só nesse ponto a gente percebe que o Estado ele precisa permanecer laico e que política pública não tem que ser direcionada por opinião de uma ou outra igreja, porque a gente acaba misturando as esferas, né? Tara, para a gente concluir aqui, a senhora é usuária e foi eleita pelas redes sociais. Qual a importância das redes sociais para as próximas campanhas? A senhora acha que a campanha de 2018 foi o divisor de águas na questão do marketing político eleitoral? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Na realidade, eu acho que a campanha de 2016 ela já teve esse perfil. E não é à toa que a gente conseguiu eleger quatro vereadores, né? Mas a de 2018 deixou muito claro assim, a importância da rede social. O Bolsonaro é a maior prova disso, né? O Bolsonaro ele soube utilizar muito bem dessa rede, especialmente da rede de WhatsApp. E claro, a facada, olha só que interessante você falar isso, porque a facada, ela deu uma projeção para o Bolsonaro na mídia tradicional. Quando ele teve ali, o tempo inteiro ele começou a aparecer nos jornais, na mídia tradicional, foi quando mais pessoas souberam quem ele era e ele tomou esse aspecto de herói. E vítima, né? Herói e vítima, né? Aquela pessoa que tá ali pro combate, que se dispôs ao combate e que pagou o preço por isso. Eu mesmo, como candidata, quando eu fiquei sabendo da facada, eu me revoltei muito. Porque você tolir o direito de alguém ser candidato é muito grave. Eu, particularmente, apanhei, literalmente, na minha campanha. Eu apanhei, eu fui agarrada. Então, todo esse tipo de situação, você percebe que... Qual que é o pano de fundo? É intolerância. É você não aceitar uma opinião divergente da sua a tal ponto que você quer matar aquela pessoa. Mas ele não é um bom exemplo disso, de intolerância? E os julgamentos acho que compete a cada pessoa, né? O que eu acho que é o seguinte, a facada mostrou que a tecnologia ela é importante, mas ela não substituiu ainda a mídia tradicional. Ainda. Não sei se vai substituir, né? E no exercício do mandato, por exemplo, eu percebo. Quando a mídia tradicional joga algum tema... ali, nossa, o tema domina ainda, né? Então, a tecnologia ainda não substituiu, mas ela pode ser utilizada para isso. E eu tenho uma série de críticas em relação à tecnologia, por exemplo, o espaço tecnológico, as redes sociais. Ao contrário do que eu pensava, eles não são espaços democráticos. São muito dominados por quem tem... por grupos de interesse que conseguem se organizar e definir uma pauta. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente falou de privatização do metrô, por exemplo, eu lancei uma enquete. Você é a favor ou não da privatização do metrô? E os grupos se organizaram em torno dessa pauta e, naturalmente, legitimamente, não há nada de errado nisso. Eles começaram a circular essa minha enquete nos grupos, né, de WhatsApp deles. Votando contra. Então, no início da minha enquete, eu tinha um resultado. Depois dessa campanha, nos bastidores, o resultado foi o extremo oposto. Então, assim, o que acontece nas redes, o resultado das redes, a gente precisa tomar muito cuidado, porque não significa necessariamente que é a opinião que está ali na sociedade. Não. A rede, ela pode ser muito facilmente apropriada por grupos muito bem organizados. Isso é uma prática que está... Isso é democrático? Não sei. Depende do seu conceito de democracia. Né? Ali tem poder econômico também ali por trás. Claro, com certeza, de mobilização. Mas enfim, tá aí, não tem como retroagir. Eu já vi algumas pessoas mais tradicionais e conservadoras questionando o WhatsApp, porque eu acho que deveria ser proibido, né? Não há a menor possibilidade desse retrocesso acontecer. Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com as novidades. Com as novidades. Deputado, obrigado pela sua atenção, foi um prazer. Esperamos
poder fazer outras conversas como essas em breve. O prazer foi todo meu e parabenizar pelo seu trabalho, né? Quem está aí na imprensa há muito tempo, eu acho que tem envergadura para se posicionar. A gente, infelizmente, sofre muito com muitos oportunistas, né? Que são pessoas que, em tese, deveriam noticiar de uma forma neutra, mas no final a gente acaba descobrindo que tem muitos interesses ali por trás e deturpam as coisas que acontecem. Então, quando a gente conversa com jornalistas sérios, é um alívio pra gente, né? Então, eu quero parabenizar por esse trabalho e também eu vou compartilhar nas redes para que mais pessoas possam acompanhar. Muito obrigado. Muito obrigada. Ficamos à disposição.